Boa noite. Boa noite para quem for entrando. Opa. Boa noite. Estou aguardando aqui a Letícia. Hoje a gente vai falar sobre ser mãe. Apesar de ser a semana dos dias do Dia dos Pais, mas o nosso assunto hoje é ser mãe. E hoje em dia é um assunto tão discutido, né? Tão falado e que vem mudando tanto. Pera aí, Letícia, deixa eu ver. Quem quiser pode ir mandando aviãozinho para aparecer mais pessoas. Boa noite, Letícia. Oi, boa noite. Hoje seremos nós duas, né? Um Hoje assunto é um assunto bem interessante que a gente trata muito aqui na clínica, né? Trata sim, é verdade, um não assunto só que na não pode clínica, faltar. né? É, Não só na mas uma clínica, no nosso dia a dia, né? sim, mas que aqui dentro do setting não falta, né? É sempre importante saber quem é a mãe, né? Quem é a mãe, É verdade. porque na realidade é a mãe que nos ensina a sentir a vida, né? A sentir o mundo, né? É, Nós sentimos o mundo, conhecemos o mundo a partir da mãe, da mãe. né? Então, essa mãe, essa mãe que a gente vai falar hoje é de extrema importância para todo mundo, porque a gente vai estar falando de um papel tão bonito, tão Sim, difícil, que mexe é. com todo mundo, né? Olha só. Então, Olha só, o Flávio está falando aqui, domingo é o dia dos pais. Eu acabei de dizer, né? Domingo, apesar de ser o dia dos pais, dos pais, a gente vai falar sobre a mãe, mas a semana que vem a gente vai falar sobre os pais, né, Letícia? vamos sim, porque olha só, o que seria da mãe, e às vezes essa mãe fica muito fortalecida quando tem um pai fortalecido, né? Quando tem aquele Sim, pai que está apoiando, que está junto, né? E que também teve uma mãe que criou ele. Então, assim, até os pais têm uma relação muito importante com as mães, né? E eu tenho certeza que vai ser um assunto que os pais vão também poder utilizar de sim, uma forma muito produtiva. sim. Então, assim, né, começando, né, Bora. o que é ser mãe, né? O que é ser mãe? Né? Ser mãe é amor incondicional, é dedicação, é devoção. E o papel de ser mãe, ele vem mudando, né? Ele vem mudando conforme a época, conforme a cultura, né? Hoje, o que é ser mãe hoje? Né? O que é ser mãe hoje? É uma escolha, né? É uma escolha ou é um instinto? O que é ser mãe hoje? Na realidade, eu acho que a verdade de ser mãe é que ser mãe é amor, é alegria, é raiva, é tristeza, né? E ser mãe, sim, é uma escolha, né? Ser mãe, sim, é uma escolha, porque você é obrigado a passar por tantas coisas, por tantas emoções, né? Por tantos sentimentos que se você não escolhe estar ali, você não dá conta, né? Você não dá conta. Não dá. E mãe, né, não é somente aquela que gera, né? Mas mãe é aquela que cria, é aquela que cria o vínculo com o bebê, né? Que cria o vínculo com a criança, né? É aquela que é verdadeira com essa criança. A gente trata muito aqui na clínica, né? Mães que às vezes elas estão ali, mas não estão, né, Letícia? Mas Que elas então, estão ali, mas não estão. Cris, eu acho, o que que acontece? Eu acho não, muitas vezes acontece
dessas mães não saber que está ali, que de alguma forma algo impede dela sentir essa questão de ser mãe, sim, né? Porque que nem você falou, né? Antigamente era muito diferente da liberdade que a gente tem hoje de falar essa questão de ser mãe, né? Eu acho que era o que você também vai falar aí melhor do que eu. Esse passado era muito velado, né? Era muito velado que o ser mãe era lindo, era uma vocação, era que todo mundo precisava ser, né? Tinha que ser, né? Tinha uma cobrança de ter que ser, ter que cuidar. sim, Então, não tinha exatamente uma escolha, sim. né? Levava a pessoa para um caminho que, como se toda mulher, a pessoa que nasce mulher, Sim. ela tem uma obrigação de se tornar mãe. Sim. E no passado, por exemplo, a vida de muitas mulheres era simplesmente, né, cuidar da casa, do marido e dos filhos. Hoje, o ápice da mulher não é mais ser mãe, né? O ápice da mulher não é mais ser mãe, né? Hoje, a mulher ela precisa responder a várias demandas sociais, né? A várias demandas sociais, né? Eu e você somos mães, né? Mas eu tenho um menino de 17, você uma menina de 1 ano. Lógico que eu tenho uma menina de 23 também. Eu tenho 2 filhos, você um. Mas eu vou usar o meu de 17 porque a gente está tendo mais ou menos as mesmas questões. O seu está entrando, a sua está entrando na escola com 1 aninho, né? E o meu está entrando na faculdade. Mas quando você me traz, às vezes, as dores que você sente, é muito parecida com as dores que eu estou sentindo, apesar da diferença de idade, né? Então, É, assim, a mãe, ela sempre, né, durante toda uma vida, ela vai estar sentindo, né? Ela vai tendo, passando por várias emoções, por várias emoções. Por isso que é muito importante que essa mãe escolha ser mãe, né? Que ela escolha estar ali. O que que você acha? com certeza, Cris, com certeza. Porque o que que acontece? Quando você não decide de estar ali, você não consegue acompanhar aquele turbilhão de sentimento que surge Que você, quando que você você vira sabe muito mãe, bem, né? né? Eu sei muito. Eu fui uma das mães que me tornei depois dos 30, né? Eu, assim, entre minhas amigas, entre as pessoas que eu tinha muito costume de andar, eu fui quase que uma das últimas a me tornar mãe. E isso que ainda tive muita dúvida, né? Tive muita dúvida e mesmo que tem muitos assuntos bem esclarecidos, essa questão de ser mãe causa muita dúvida nas pessoas, né? Causa muita dúvida na pessoa de que realmente eu quero ser mãe ou se a sociedade ou eu tenho uma cobrança de ser mãe. Então, quando eu não consigo definir aquilo, eu não consigo acompanhar o meu sentimento também, porque eu fico velada de ver o que realmente significa para mim. Sim, né? E há uma cobrança, né? E há uma cobrança dos dois lados, né? Sim, Hoje há uma cobrança dos dois lados, porque você precisa, né, você precisa trabalhar, né? Você precisa crescer no seu trabalho, você precisa desenvolver, né? E ao mesmo tempo também é cobrado. Você vai ter filhos ou você não vai, né? Você vai ter ou você não vai? Vai ficar tarde, né? Então, assim, para a mulher é muito difícil, né? É muito difícil essa escolha. você sabe que às vezes a maior cobrança vem da própria casa, Sim, vem dos próprios familiares, vem da própria mãe, vem da sim, própria, né, de onde você convive. Então, por sim, mais que você espera que a família tenha uma compreensão, às vezes eles também ficam muito acostumados naquela questão do tradicionalismo,
né? Uhum. Eu me casei, logo tive filho, então eu imagino também que minha filha, logo quando casar, ou ela que ela vai precisar ser mãe, né? Que ela vai precisar também assumir isso, porque ela é mulher, né? Sim. E hoje, né, você que tem um bebê novo, você sabe o quanto é importante a rede de apoio, né? A rede de apoio, por exemplo, hoje, que bom, né, que a sociedade já entende que a mulher, ela precisa de ajuda, né? Ela Sim, precisa de ajuda, né? Algum tempo atrás, quando uma mãe pedia ajuda, era, nossa, você não está dando conta? é, Né? Como assim? Agora, hoje, a sociedade já está, eu acho que já está entendendo melhor que você precisa, né? Que sim, você precisa de uma rede de apoio, que pode sim. ser avós, tios, né? Até amigos, né? A É, escola. Há algum tempo escola. atrás, quase não existia escolas para bebê, né? Hoje, você sabe que você mesma fez uma pesquisa para colocar, né? Para colocar Sim, eles numa escola. Então, tudo isso hoje é muito importante. é. Eu acho que hoje está conseguindo entender essa questão da necessidade. Porque antes as mães, ela é que eu acho que ser mãe também muitas vezes acaba sendo uma renúncia, né, naquele momento, né? Então, naquele momento é uma escolha que você tem que fazer porque tem um ser que depende de você. Você não pensa mais, você não tem como você pensar mais só em você, não existe mais só você, tem um outro, né? Tem uma outra pessoa que invadiu aí, né? Eu falei invadiu porque chegou na sua vida que você não tem mais como não pensar. Não Uhum. faz mais sentido não pensar nessa pessoa, no seu filho, porque o vínculo vai ser para sempre. Então, naquele momento, você vai precisar pensar o que que é melhor, né? Muitas vezes o que que é melhor que era para você enquanto era solteira é muito diferente quando você se torna mãe, quando tem uma criança totalmente dependente de você, principalmente naquelas primeiros meses iniciais, né? Que a criança tem uma total dependência da mãe. Sim. Então, conforme as mães passaram por muita dificuldade, hoje, por a gente conseguir falar de fato o que é essa maternagem, o que é ser mãe não é tudo bonito, ser mãe não Uhum. é tudo prazeroso, é dor, é preocupação, é uma devoção, é entrega, né? Então, tem tudo aquilo que eu quero fazer, né? Então, assim, isso causa muita responsabilidade dentro da gente. Sim. Então, dentro dessa responsabilidade que surge, o que que é melhor para mim e para o bebê? Sim. Né? Assim, quando vem o bebê, né, eu acredito e eu vejo que há muito palpite, né? Ah, tem que dar o peito, ah, não tem que dar, ah, não tem que dar chazinho, não tem que dar, tem que usar o umbigueiro, não tem que usar, tem que dormir na cama, não tem que dormir no berço, tem que dormir ali, né? Tem que, né? E até o Winnicott traz que a mãe deve fazer o que ela acha que ela tem que fazer, né? Ela não pode fazer o que ela não quer fazer, né? E geralmente o que a gente vê aqui na clínica, o que a gente vê, né, socialmente, é que as mães elas são obrigadas a fazer o que tem que ser feito, né? E não o que ela acredita que tem que ser feito. E isso gera uma insegurança na mãe, né? Gera uma dor muito grande, né? Você pode dizer melhor sobre isso, porque você sentiu há pouco tempo. Nossa, Cris, quando comecei a falar para as pessoas que eu estava gestante, eu nunca me senti tão invadida quando eu estava gestante e que quando eu tinha uma filha pequena. Porque por mais que seja bons conselhos, boas opiniões, as pessoas interferem.
né? Por mais que tenha muita boa vontade, interfere e causa muita dúvida. Você, se você for uma mãe que não está muito fortalecida, porque naqueles últimos meses, desde o momento da gestação, os seus hormônios ficam muito aflorados, você fica Sim, muito sim, sensível, né? sim. E você quer garantir uma segurança que você esteja bem, porque fala assim, tudo que você sentir, o seu bebê vai sentir. Tudo que Sim. você estiver fazendo, o seu bebê vai sentir. Meu Deus, como que eu vou estar imune a estresse? Como que eu vou estar imune à preocupação? Como que eu vou estar imune? Né? Como decidir o que é bom para mim enquanto eu fico escutando todas as outras pessoas que têm muita boa vontade para ajudar, mas me causava muita insegurança, porque era muita opiniões. Era muita Sim, opiniões. sim. Olha, eu lembro que eu senti invadida. Que as outras pessoas falavam que eu não podia mais fazer isso, que eu não podia fazer aquilo, que a minha vida mudou, que as coisas não seriam mais a mesma como era antes, mas de uma forma muito demorosa, sabe? Muito lado assim negativo da situação, né? Ou tinha, vai dar tudo bem, o tempo passa rápido. Nossa, você vai ver. Quando você piscar, seu filho já vai estar bem mais velho. Você vai sentir falta Sim. dessa fase. Eu lembro que naqueles primeiros meses da minha filha, quando qualquer um que me falasse qualquer situação, eu queria, olha, sumir, eu queria pedir para a pessoa não falar mais, ficasse quieta, porque eu não queria escutar nada, Cris. Não queria. Sim, é difícil, né? É Só muito difícil. Então, assim, por isso que a mãe, né, na realidade, a forma da gente tratar a mãe deveria ser assim, né? Faça o que for melhor para você, né? Faça o que for melhor para você. Só que geralmente não é isso, né? As pessoas dizem, faça o que é o melhor para o bebê. Só que geralmente o que vai ser o melhor para o bebê é o que é o melhor para você, né? É o que é melhor para você. Mas é difícil, em meio a tudo aquilo, você entender. Como você disse, o bebê sente o que eu sinto, né? O que você sentia. E como você se sentia, né? Totalmente perdida, né? A maioria das mães se sentem totalmente perdida nos 3 primeiros meses. aham. Cris, é uma coisa assim, realmente é um sentimento muito diferente para cada pessoa que é mãe. Eu lembro que tem muitas pessoas que desde lá da gravidez, né, descobriu a sua gestação, já consegue se tornar mãe, já tem aquela maternagem. Sim, Tem sim, outras que têm assim outras dificuldades, porque às vezes, né, tem a prioridade assim do trabalho, tem a prioridade de estar fazendo outra coisa, que ainda está com muito medo de abrir mão, de deixar parado, sim. né? E que tá vindo, assim, causa muita dúvida, causa muita insegurança, porque Uhum. você seguir aquilo que é certo para você, às vezes é você assumir assim, é você ter uma segurança do que você vai fazer, do que você vai precisar fazer. Sim, E muitas das vezes as pessoas não estão seguras desse sentimento. sim, Está muito reclusa dentro dela toda essa insegurança. Porque a sim, própria mãe delas criaram de uma forma muito insegura. Né? Não foi falar desse sentimento. E sim. eu lembro hoje, diferente do tempo de antigamente, né? Que nem você falou. Se a mãe estiver bem, ela dá condições de deixar a criança bem. Sim. E eu lembro hoje que as minhas amigas, né, que já tiveram filhos, ela falava assim: olha, se você precisar conversar, se você precisar de ajuda, estamos aqui. Só que eu não tinha, eu não imaginava, né? Eu falei assim, gente, por que elas estão me falando isso? Assim, eu sei que vai vir dificuldade, né? Sim, Conscientemente eu sabia o que vinha, sim, mas sim, emocionalmente, você sentir todo aquele turbilhão de sensação dentro de você sim, foi muito pesado. sim. E na realidade, né, a função materna, ela está nas falhas e nos excessos, né? Porque não existe a mãe perfeita. E na Uhum. realidade, o filho, ele vai ser melhor, né? Melhor criado, ele vai amadurecer melhor, ele vai se desenvolver melhor nas falhas da mãe, né? Então,
ele precisa se frustrar, né? A mãe precisa frustrar o filho, né? Assim, frustrar no sentido de que ela não pode ser perfeita, né? O Winnicott traz que a mãe ela precisa ser suficientemente boa, né? Suficientemente boa. Mas eu sei que é difícil, né? Você que passou há pouco tempo, para a mãe ela se permitir não ser, né, mais que suficiente, né? Verdade, É verdade. difícil Nossa, para a mãe não ser mais que suficiente. é verdade. E olha, a gente que é psicóloga, estudamos, né, sempre. Foi um alívio, foi um alívio estudar o Winnicott e saber que eu poderia falhar. Uhum, Foi um alívio porque sim, realmente a gente busca fazer o melhor e às vezes nessa busca do melhor, às vezes vem com muito sacrifício, né? Que uhum, nem para todo mundo, assim. Imagina assim que para as outras tem muita naturalidade, mas para a maioria tem muita dificuldade de imaginar esse papel, de exercer esse papel, de assumir todo esse sentimento, né? Porque sim. esses sentimentos assustam, porque é você se arriscar, é você colocar em prática, né? E eu lembro quando eu fui no pediatra, primeira consulta, primeira consulta. O pediatra falou de todas as situações que precisava tomar cuidado. Eu lembro que eu chorei. Eu lembro que eu olhei assim pro Diego, eu falei assim, Diego, eu tô com a sensação que eu tô fazendo tudo de errado. Aí, ó. Né? E mesmo eu dando o meu melhor, mesmo assim, eu Uhum, imaginando assim, sabe? Mas assim, ter outra pessoa explicando o que, que era melhor, o que, que você precisava fazer, né? O que, que é normal, o que, que não foi trazer para uma realidade que era muito pesada, assim, né? Assumir toda essa responsabilidade, você ser responsável pelo seu filho, assim. sim. Então, é difícil. E É uma coisa difícil. que você trouxe que é bem interessante também é que é verdade, né? A mãe, ela reproduz a mãe que ela teve, né? A gente reproduz a mãe que teve. E a mãe da geração passada, ela foi totalmente diferente, ela é totalmente diferente da mãe de hoje, né? A mãe do passado é totalmente diferente da mãe de hoje, né? Quando as avós vão ajudar, né? Elas falam de uma realidade que não tem como existir mais hoje, não é? Verdade. Verdade. É porque as mães de antigamente era muito espontânea e passar por tudo isso sozinha. Sozinha. Hoje a gente está dando abertura e tem espaço para você falar a real o que que é essa maternagem, o que que é você. Não é só romantizar, gente. Eu lembro assim que a gestação, ai, é lindo, é maravilhoso. Tem partes que são muito bonitas, Sim, mas tem partes que são horrorosas. Tem partes que sim. são horrorosas. E você poder falar isso sem culpa hoje é de uma assim, é você se sentir bem, né? Com esse sentimento que também durante a gestação, durante você ser mãe, você cansa, gente. Não é todo momento que você vai ficar feliz, não é todo momento que você vai estar bem como mãe, né? E hoje a gente Sim, pode falar. Antigamente não, antigamente, ó, não importa. Guardava para você e você tinha que sim. cuidar. Né? E assim, né? Tem até uma frase que diz, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Desculpa. Porque e a mãe, ela precisa aprender, né, a diminuir essa culpa, né? É, A diminuir essa culpa. Porque senão isso atrapalha muito, né? O desenvolvimento tanto dela quanto do bebê, né? Tanto dela quanto do bebê. E você já está trabalhando nessa culpa? nossa, você sabe que agora eu tô super melhor. Super, sim, porque é você entender que o importante é você fazer o seu melhor. O Sim, importante é você ter consciência do que você está fazendo, é o que está sendo realmente melhor para você e para o seu filho. É você ter capacidade de decidir, né? E colocar mesmo todo o seu esforço no dia a dia
para dar conta desse cuidado, né? Sim. E saber que se caso estiver faltando, se caso eu estiver indo por um caminho que não for saudável, alguns sinais eu vou conseguir perceber do comportamento da minha filha. Então é você ter essa segurança, é você saber que você está fazendo o seu melhor. Sim. E quando a mãe, né? Quando a mãe, ela mostra que ela é humana, né? Que ela sente raiva, que ela sente tristeza e que ela sente alegria, ela está mostrando que o filho também é humano, né? Porque aquela mãe que se mostra, e existem mães que se mostram o tempo todo perfeitas, o tempo todo boas, né? Aquela mãe que resolve tudo para o filho. Esse filho ele vai achar que ele também deverá ser assim, né? Que É, ele também tem que ser assim, né? Então, o filho, o primeiro espelho dele é a mãe, é né? a O mãe. primeiro espelho dele é a mãe. Então, às Uhum. vezes, se mostrar de uma forma perfeita atrapalha. O que você Atrapalha. acha disso? Eu acho que é maravilhoso a gente poder falar disso hoje. Porque muitas das mães tenta, assim, tem essa visão que elas não podem errar, né? Que tem essa visão de blindagem, que fica muito, às vezes, distante do filho ou muito próxima do filho, né? Aquelas distantes não, eu sou sua mãe, eu que mando e pronto, acabou. Ou tem aquelas mães muito próximas, ai filho, o que você quer? O que é bom para você? Para uma criança assim, de 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Então, assim, é importante você saber qual é o seu papel no Sim, processo de criação como educadora do seu filho, né? sim, Então, assim, ser mãe é saber dessa responsabilidade, sim, saber desse papel tão importante, e mesmo assim, que, né, tem essa famosa frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Eu acho que a gente pode tentar estar transformando, né? Nasce uma mãe, nasce a maior alegria de todas, né? Não precisa. Eu acho que a culpa só vem com aquilo que você está muito mal definido dentro de você. sim, né? A culpa vem porque você quer dar além do melhor, você quer ser perfeita, né? É, A culpa vem porque você não se permite errar. E você precisa entender que você vai errar, né? Que é, você vai errar. Porque na realidade, né, toda mãe ela tem uma fantasia para o filho, né? Toda sim. mãe, né, a gente cria uma fantasia de que o meu filho vai ser assim, assim, assado. Mas na realidade, nós temos de criar o filho para ele ser o que ele deseja ser, né? Então nós precisamos aceitar o filho como ele é, né? Com o que ele quiser ser, né? E isso é difícil quando você está criando não alguém para ser quem ele deve ser, mas alguém para a sociedade. Porque quando eu me torno uma mãe devido à cobrança social, eu também vou querer dar um filho para a sociedade, né? Eu vou querer dar um filho esperado, né? Não um filho que vai escolher, né? Ser Mas quem ele quiser. é verdade. Você tá falando isso, me veio tudo na cabeça, né? Que coitada dessa mãe, né? Porque a É. criança fez alguma malcriação. Ó, a mãe não tá dando educação. Tudo é a mãe. Nunca apareceu o pai nessa questão, né? Ó, a mãe não tá dando educação. Ó, onde que será que tá essa mãe que essa criança tá desse jeito, né? E às vezes, é que nem você falou, a gente tem muito costume de ser a mãe se espelhando na nossa mãe, né? Sim. E para mim, a minha mãe sempre foi muito, assim, ela sempre teve uma espontaneidade. Eu falo que ela sempre teve uma vocação para ser mãe, né? Ela tem uma paciência, um cuidado que naquele começo eu tentar fazer a mesma coisa que minha mãe fazia me machucava. Me machucava porque quando eu realmente eu falei assim, peraí, mas eu sou diferente, né? Eu tô num tempo diferente, eu tenho meus pensamentos diferentes. Quando eu me libertei disso, nossa, eu tirei mil pesos das minhas costas.
mil vezes das minhas costas. Né? Porque a gente precisa aceitar as nossas falhas. Só quando você aceita as suas falhas que você consegue aceitar as falhas dos filhos, não é? Do filho, né? Só quando você aceita, só quando você se aceita, você aceita o outro, Sim. não E é? é tão legal, Cris, é tão legal que quando você olha, quando você consegue aceitar isso, quando você aceita o seu filho também do jeito que ele é, você consegue olhar para ele e perceber as características que ele tem, né? Porque tem uns bebês que são mais sensíveis que o outro, tem uns bebês que choram mais que o outro, tem uns bebês assim que não dormem, tem uns que dormem. Então, quando você consegue reconhecer tudo isso no seu filho e você aceita, é um processo tão bonito, sabe? É um processo Sim, assim mais leve, de você também conseguir respeitar tudo aquilo que o seu filho ele tá te mostrando que ele é, né? Tá te sim, mostrando que ele precisa. Tem bebê que sim, precisa de mais colo, tem bebê que precisa mais, né? Então, como tem criança que precisa ser todo o tempo estimulado. Tem outra sim. criança que ela consegue, ela pega as coisas mais sozinha. Né? Se Então, vira quando eu sozinho, né? Chega um tempo que se vira sozinho. E quando eu consigo me despertar de tudo isso, que os outros esperam que eu seja, que eu tenho que ser pelos outros, eu consigo enxergar meu filho. Sim. Né? Então, assim, né, na realidade, né, ser mãe, primeiro, é uma relação que você tem que ter com você mesmo, né? É uma relação que você tem que ter com você, né? Sim, Eu não posso me tornar mãe porque o outro gostaria que eu me tornasse mãe. Eu tenho que me tornar mãe porque eu quero, é uma escolha, né? É uma escolha. Porque gerar um filho não significa que isso vai me fazer ser mãe, né? Simplesmente uhum, gerar, né? verdade. Simplesmente gerar, né? Mas aquela mãe que escolheu ser mãe, né? Ela não precisa ter o filho da barriga. Ela será mãe de qualquer criança, né? Ela será mãe de qualquer criança, independente que Sim, venha de si, né, do seu ventre ou não. Tem alguma é pergunta verdade. aí? Gente, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma coisa para complementar, quiser falar, mandem aí que eu fico sempre atenta aqui. Tem até a Pecuária Brasil aí, essa é para você, Cris. O que é Ah, mais difícil, educar filho homem ou mulher? bom, eu tive um menino e uma menina, né? A Letícia também até já sabe, né? Que Eu sei. a nossa, como é que fala? A nossa, a, no- ai, como é que a gente vai chamar a Márcia, né? A nossa Supervisora. poderosa Márcia, ela nos diz, né, que para nós é mais difícil a filha mulher, né? Para nós Uhum. é mais difícil a filha mulher. Por quê? Porque a gente bate de frente, né? A gente bate de frente. Mas você Uhum. escolheu ter uma menina, né? E veio Eu, uma menina. eu Mas, sei assim, como eu tenho a menina e o menino, né? é. Olha. E com a Jade, eu me bato mais de frente. A gente se bate muito, Uhum. né? Mas com o Cauã, que é o menino, né? Apesar de ser o menino, eu acho que o menino com a mãe, ele tem uma outra ligação que parece que é mais dolorido até, entende? Né? É Uhum. algo assim que é mais dolorido. A gente não briga, mas é algo que é dolorido. Não sei como explicar. Né? Não sei como explicar. É, Você tem que ter um menino para você poder explicar isso, eu né? acho que Mas passa ser mãe é uma escolha, né? É uma escolha. E eu acho assim que a mãe não é só aquela que gera, né? É aquela que escolhe ser mãe. E a mãe nem sempre é uma mulher, né? A mãe pode ser, vamos dizer, um pai, né? Pode ser um homem, né? Por quê? Porque a mãe é aquela pessoa que escolhe, né?
que escolhe ter um vínculo com essa criança, né? E a criança reconhece esse vínculo. Você tem a Iris agora, você sabe que ela te conhece, né? A Tá, criança, ela cria um vínculo com essa pessoa, né? exato. E é uma ligação muito forte, né? É uma ligação muito forte. E é uma ligação, sim, que traz renúncia, né? Que traz Uhum. dedicação, que traz um amor incondicional e que você larga de fazer as coisas que você mais amava na vida, né? Para ficar com aquele serzinho, né? Para ficar com aquele serzinho ali do lado, né? Aham. Então, assim, ser mãe é dolorido. Hoje a gente pode dizer isso, porque antes a gente nem podia dizer, né? Ser mãe é Não, dolorido, mas ser mãe também tem muita coisa bonita, né? tem. E eu Muita acho, alegria. Cris, que ser mãe é como a gente viver a nossa vida. É se Sim. arriscar, né? Tem um Uhum. lado comum, tem coisas que são boas, tem coisas que precisa, faz a gente precisar se esforçar mais, né? Tira a gente de uma situação que a gente precisa estar cuidando, né? Então, eu acho assim que foi muito lindo o processo de eu me tornar mãe, assim, porque com a minha filha, eu sei que eu sou uma pessoa mil vezes melhor. Mil vezes melhor. Ela me trouxe uma situação assim que me fez assim ser uma pessoa mais cuidadosa, conseguir fazer o melhor, sabe? Ter essa capacidade de conseguir criar uma outra pessoa de uma Sim. forma assim que a gente tem um nosso laço. Mas também tem pessoas que não tem essa. Porque antes de ter a Iris, né, eu já estava com mais de 30 anos, eu me questionei se realmente eu queria ser mãe, né? Se realmente, assim, porque eu gostava muito da minha vida, do meu trabalho, da minha liberdade, né? E foi muito assim, de realmente, assim, colocar em pauta essa vontade mesmo de ser mãe. E que hoje, que bom que as mulheres têm essa escolha, porque é importante ser respeitada essa escolha. Porque Sim. tudo que a gente faz forçado, tudo que a gente faz sem ter consciência do que a gente está fazendo, gera uma situação que traz consequências ruins para a nossa vida. E é Sim. importante as pessoas começarem a respeitar, né? Porque é um vínculo, é que nem você falou, é um vínculo que é para sempre, é um laço, né? Sim. Nem todo mundo precisa ter esse laço, né? Nem todo Sim. mundo precisa, né, ser obrigado a ter esse laço. Mas Sim. que se for uma escolha e a gente consegue respeitar essa escolha, fica melhor na vida das pessoas. As pessoas se sentem mais encaixadas na vida que elas levam, e tá tudo bem. Sim, né? E na realidade, né, aquela velha frase que todo mundo diz, né? Mas que ser mãe é padecer no paraíso, né? Padecer no paraíso, porque tem a dor, mas tem a gratificação, né? Tem Tem. os dois, né? É algo que só você sentindo isso para você explicar, né? Só você sentindo isso para você explicar. Mas ó, hoje eu tô sem relógio, mas a gente só tem mais alguns minutinhos, já vai ser 8h15, que é o nosso horário, tem 3 minutinhos, né? Aham. E quer dizer mais alguma coisa? Eu acho que é importante a gente saber que tudo que a gente assume na nossa vida, ela não vai vir apenas o prazer. Ela Sim, vai precisar da gente sempre se esforçar, dar o nosso melhor para a gente conseguir ficar muito satisfeita com aquilo que eu estou assumindo. Que seja no trabalho, que seja no seu papel de ser mãe, né? Só que essa questão do ser mãe é algo muito importante, porque hoje no consultório a gente vê muitas pessoas adoecidas por causa do processo de criação, por causa dessa falha dessa mãe, né? E não só porque foi uma falha assim, às vezes querendo fazer o melhor, às vezes não estando ali, às vezes com dificuldade de se perceber, fez com que tivesse uma relação muito dificultosa com o seu filho, né? sim, E isso faz com que isso que a gente tem que tomar muito cuidado.
Por isso que a gente sempre tem que buscar a nossa essência verdadeira. Porque se a gente fica na fantasia, a gente passa essa fantasia para o filho não dá conta de se frustrar, o filho não Sim, dá conta de passar por dificuldade, né? Então a gente tem que ter muita consciência nesse papel de ser mãe. É muito sim, bom, é muito doloroso, dá trabalho, mas é de muita responsabilidade. Então, sim. eu acho assim, que a gente pode sempre fazer o nosso melhor. A gente sempre pode fazer com que isso se torne um prazer de uma responsabilidade. Sim, Então, sim. é isso. Eu acho que É. é importante a gente falar dessa forma. E entender que hoje, né, ser mãe não é mais uma solidão, né? Não é mais uma solidão, né? Que ser mãe, você pode dizer o que você realmente sente, né? Hoje é permitido você dizer o que você realmente sente, né? É, Entender que você pode falhar, né? Que você pode fazer o que você quiser, né? Se eu quiser dar o peito, ou dar a mamadeira, ou dar o chazinho, né? Por um período você pode, né? Por um período você pode, né? Porque é importante que a mãe esteja segura, né? Para que esse bebê se sinta seguro, sim. né? Gostei muito da nossa conversa hoje, né? Eu acho que a gente falou o que a gente queria falar, né? Que a gente tinha comentado que queria falar. E obrigado para quem esteve aqui, para quem nos assistiu, né? E talvez sim, na próxima semana, como pedido lá no começo, a gente fale sobre o pai, né? É É, que A gente chamou o Flávio para dar o depoimento de como é ser pai. não, não, né? Porque a Soraya também está querendo falar sobre o TDAH, então, mas eu acho que a gente vai falar sobre o pai, porque ela não está dando a certeza, mas vamos falar sobre o pai, sobre o homem, né? Sobre É. esse papel que hoje também tá meio em conflitos, né? Tá meio em conflito, né? E tá tendo um significado diferente essa questão de ser pai, né? Ó, a Sim. Daniela colocou live muito boa. Obrigada, Dani. Você sempre está assistindo. Que ótimo, obrigada. E é Então, isso, né, Cris? e é É isso, isso, eu também quero obrigado. agradecer. Muito obrigada a todos pela paciência, pelo público de você estar aqui assistindo, porque a gente sempre tenta buscar assuntos que façam sentidos para a nossa vida. E eu e a Cris, a gente tem tanto cuidado, a gente tem todo carinho, né, de ver a nossa live de quarta-feira, que a gente sempre está aqui no mesmo horário. Tudo isso sendo para vocês. Tudo isso para a gente conseguir plantar uma sementinha de uma forma muito saudável na vida de vocês e que possa fazer sentido, que possa trazer um significado bonito para nossa vida, tá bom? É isso, Cris. A minha parte eu encerrei. Então, gratidão também a todos que estiveram aqui. Aguardo novamente na próxima quarta. Vamos falar sobre o pai, o homem, né? Que é um assunto que a gente também quer muito trazer, né? Então, gratidão a todos. Vamos tirar a nossa foto, né? Você tira aí. Tá, se arruma aí. Peraí, deixa eu arrumar meu cabelo. Peraí. Vai mais uma. Aí. Então, gratidão. Vou Tchau, finalizar lá. tchau, Um pessoal. abraço Um para todo abraço. mundo.